Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode continuar sendo filha, amiga, esposa, empresária, executiva, mas principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser muito inspirador para as mamães, porque hoje a gente vai falar de um tema, gente, que é responsável por boa parte das crises existenciais pós-maternidade, que está relacionada à carreira e à difícil decisão entre ser CLT e ser empreendedora ou se dedicar integralmente à maternidade. Hoje a gente vai conversar com uma amiga, a Stephanie Stan, que antes de se tornar mãe também fez uma grande transição de carreira. E hoje é orientadora vocacional, coach, mentora e vem ajudando muitas mamães a se encontrarem ou se reencontrarem e terem sucesso e realização profissional e pessoal. E eu falei que esse papo ia ser muito inspirador, gente, porque além, da visão da Té sobre o tema, sobre carreira e maternidade, ela também é mãe, mãe da Alice, que vai fazer 4 aninhos já. E eu sempre vi a Té encarar a maternidade de uma forma muito gostosa, muito leve, sem muitas amarra, sem muito uma forma definida, de fazer. Então, ela vai trazer um pouco da visão dela. Então, obrigada por você estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo, trazendo essa experiência. Obrigada. Então, vamos começar falando um pouquinho da sua transição de carreira e o que ela teve a ver com a sua maternidade? Vamos lá. Bom, eu acho, Tati, que eu fiz aquele caminho que, assim, no meu círculo social é muito o caminho mais comum, sabe? Estudar muito, passar numa boa faculdade, conseguir um bom emprego, trabalhar que não é uma doida, escalar, chegar em cargos altos, exato. Chegar em cargos altos, ganhar um salário legal. E aí eu cheguei lá e eu falei, é isso? É isso aqui? Acho que não era bem isso que eu tava pensando, sabe? Então, assim, eu era muito reconhecida, eu era muito boa naquilo, eu tinha também, eu gostava daquilo, mas faltava aquele brilho, sabe, no olhar, que a gente não tem, assim, às vezes. E eu me pegava sempre questionando, sério, eu nasci pra fazer isso aqui no mundo, sabe? Eu ficava sempre com essa pulguinha aí atrás da orelha, Então, eu já não estava muito ali satisfeita, Eu sempre tinha essa pulguinha atrás da orelha e eu via, assim, muitas pessoas na mesma situação que eu, Pessoas insatisfeitas, infelizes e principalmente as minhas chefes, mães, mulheres. Então aquilo já estava me pegando, porque eu já estava naquela fase, vou casar e vou ser mãe já, e eu ficava olhando, o meu lugar do futuro, ali eu falava, gente, eu não quero estar ali, só que esse é o lugar que eu vou, então ou eu saio daqui, ou, eu vou continuar insatisfeita. A gente não tem essa referência dentro das empresas, de mulheres que conseguem conciliar as duas coisas, Hoje ainda, bom, fazem alguns anos já, mas eu não encontrava essa referência, eu só encontrava, infelizmente, essas referências que estavam me tirando dali, sabe? Então, assim, foi bem complicado, assim, essa fase, todos esses questionamentos, que eu tinha, porque, assim, a gente, vem de uma criação, na sociedade e tal, e, assim, o eco da sociedade na nossa cabeça fica, poxa, mas você estudou na melhor faculdade, agora vai largar essa carreira? Poxa, mas você tá numa multinacional maravilhosa e vai largar tudo, você vai deixar pra trás. Tanto, Eu acho que é trabalhou que nem da uma nossa geração isso, Pra chegar aí e vai largar, tá ganhando uma puta grana que todo mundo quer, mas não é isso que todo mundo quer, Pra começar, você tá ganhando uma puta grana e aí você vai largar a mão e vai voltar pra trás ganhar menos. Então, assim, isso fica segurando, um pouco a gente. Mas aí, em contato também com uma outra chefe minha, Juliane Pestana, maravilhosa, eu agradeço ela diariamente por isso. Ela era uma chefe minha, ela não tinha filhos, mas ela fez uma grande transição de carreira e ela está muito feliz, realizada. Ela falou, gente, eu nunca estive tão realizada. Aí eu falei, me conta mais sobre isso, E ela me indicou um coach, um terapeuta, um coach, que ela fez um processo com ele desse autodescobrimento, Aí eu fui e fiz esse processo e foi assim... Transformador. Então eu fui me encontrando, eu brinco que eu trabalhava com pesquisa de mercado, comportamento do consumidor. Então eu saí do research, fui pro me search. Entrei numa pesquisa total de mim mesma, assim, por uns tempos, ainda estava trabalhando.
mas eu tirava ali um tempinho para entrar em contato com tudo isso e foi assim muito transformador, né? E foi tão transformador. E a vida já estava me dando sinais e um chamado de que aquela situação daquelas pessoas, dos meus amigos, dos meus familiares, não eram legais, que quando eu passei por esse processo, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer o que esse cara faz, sabe? Eu quero ajudar as pessoas a se reencontrarem. Né? E, poxa, tanta gente aí que vai precisar disso, né? Meus melhores amigos, inclusive, sim, né? Meus voltar colegas. A ter aquele brilho no olho, né? Da segunda-feira, ou não ficar esperando, né, a sexta chegar. Né? Eu acho que a gente tem que fantástico, da musiquinha fantástico. Ser feliz todos os dias, né? Exato. E aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí eu fui construindo, né? Estudando, né? Mergulhei dentro e fora, porque você tem que estudar toda uma nova gama de coisas, né? Então fui me formar como orientadora vocacional profissional, fiz os cursos de coaching todos, até o Master Coach, fiz outros cursos de mentoria e muitas ferramentas de autoconhecimento, né? Então, assim, foi um verdadeiro mergulho. E aí eu fui construindo meu trabalho junto com o meu processo de evolução. Então, hoje já fazem 7 anos que eu atendo e ele foi mudando junto comigo, né? O meu processo de ajudar essas pessoas, né? Então, assim, eu brinco que foi construindo o meu servir ao mundo que eu ajudo as pessoas a construir o servir delas. E você comentou até que você não via muito no seu trabalho anterior como é que você encaixaria um filho naquela dinâmica, né, naquela rotina CLT ali de segunda a sexta, né, das 9 às 6 da tarde. Então que partiu muito também desse lugar seu processo. A gente sabe que essa de fato é uma dor das mães, né, de como conduzir isso. A gente sabe que tem mães que depois de terem seus filhos param de trabalhar, não retornam, adiam muitas vezes essa maternidade, né, em busca de chegar nesse lugar da carreira, ou muitas vezes retornam e param. Então, como é que foi esse processo para você? Então, como eu comentei, as mães que eu via já não eram uma boa referência para mim, né? Então eu falei, não tem como eu ter um filho aqui. E já de muito tempo, eu já não via um filho assim, só vendo ele durante a noite, sabe? Já não via. Não sei se eu vim de empresa que eu trabalhava demais e eu nunca consegui visualizar um filho naquele contexto. Né? Então eu já estava prevendo fazer parar totalmente, né? Eu tenho esse privilégio, né? Graças ao meu marido, assim, financeiramente eu tenho esse privilégio, tive de parar e eu já tinha essa decisão tomada, né? Então, assim, não foi fácil o processo, mas de todo o coração eu sabia que era aquilo que eu queria, né? Eu queria parar de trabalhar para me dedicar totalmente à maternidade. Porque de alguma forma eu sentia, e assim, cada um sente uma coisa, né? Eu acho que a gente tem que respeitar o que cada um sente, mas o meu sentimento era assim, o único lugar, o único papel que eu vou ser insubstituível nesses próximos tempos é esse. Né? Os outros, nessa empresa ou qualquer outro projeto que eu tenha, alguém pode me substituir muito bem, obrigada. Né? Além disso, qualquer coisa que eu queira fazer, eu posso deixar para depois. Qualquer coisa. Menos a infância dela, porque não tem como segurar. Não volta. Não volta. O resto, os outros projetos, eu posso fazer já, sabe? Então, assim, eu pensei muito isso de o maior projeto que vai me trazer mais alegria, mais retorno, mais o brilho no olho que eu procurava, mais essa sensação de propósito é criar esse ser humaninho aqui. Projeto sabe? De vida por aquele período. E esse foi né? o meu sentimento, né? E eu vejo que cada uma tem um sentimento, minhas clientes mesmo, cada uma tem um sentimento, mas esse foi muito forte. Então, assim, eu tomei essa decisão consciente mesmo, de todo o coração, de parar e me focar totalmente na maternidade por um tempo. E eu acho que você trouxe uma coisa que é legal, que é também uma decisão em paz, né? Que assim, ó, eu estou tomando essa decisão consciente porque eu sei que é o melhor para mim, para minha família nesse momento, é aquilo que vai me realizar, porque eu acho que é importante a gente entender aquilo que traz a paz pro seu coração, né? Que pode ser inclusive trabalhar, né? Tem muitas mães que precisam dessa realização pessoal, que assim são mais felizes, então eu acho que é tomar um pouco dessa decisão em paz, né? E não significa que a gente não vai questionar essa decisão. Né, porque a sociedade cobra, né, assim, ou a nossa, né, o eco da sociedade na nossa cabeça cobra. Então, assim, muitas vezes eu que tomei essa decisão com todo amor, que trabalho com essa definição, né, de servir ao mundo, me senti às vezes insuficiente, improdutiva, inútil, sabe? Mesmo fazendo, né, a gente brinca, o trabalho mais cansativo, mais complexo do universo. Né? Sou só mãe e de só, gente, não tem nada. Não tem nada. Né? É o mais complexo do mundo, mas a gente ainda assim se sente insuficiente às vezes. É louco isso. Mas acontece. Então, assim,
eu acho que a gente tem que ressignificar esse servir, sabe? Essa maternidade. A gente tem que encontrar dentro da maternidade formas da gente se realizar. Quando a nossa decisão é só ser mãe só, ou quando é trabalhar também. Né? Então, assim, a gente tem que encontrar formas ali, e isso é possível, porque são fases, vai passando. No começo, demanda muito de você, tem pouquíssimo tempo para você pensar em qualquer outra coisa. Depois, isso vai se ajustando, você vai encontrando formas de incluir no seu dia a dia atividades que vão te realizar, que não podem ou não estar relacionadas à maternidade, mas que elas vão te realizar também. Né? Então, por exemplo, eu não me sentia, nossa, que realizada aqui, sentada no tapetinho, brincando o dia todo. Não, mas eu me sentia muito realizada quando eu ia fazer um curso sobre, sabe? Quando eu aprendi um negócio e ia aplicar com ela e vi ali, quando eu ia estudar um outro negócio, uma coisa completamente fora da maternidade no meu tempinho. Então, eu consegui ali, depois de um tempo, né? Não foi fácil, é difícil para todo mundo, mesmo quem tomou essa decisão consciente não é fácil. E também não é fácil para quem tomou a decisão de trabalhar, né, o CLT ou empreender, não é fácil para ninguém, mas é de você ir se encontrando no processo, né, se achando essa é a sua ali. nova versão, a sua nova versão, que tem uma outra prioridade também, que precisa de uma nova versão de servir, de vida. Não dá pra gente querer encaixar a sua nova versão numa caixinha antiga, anterior, né? Sem dúvida. Mudou tudo, né? Mudou tudo. E Té, você falou bastante também de propósito, né? Uma palavra que a gente vem falando muito. Sim. E eu queria saber um pouquinho da sua visão sobre o tema e como é que você vem ajudando as mães a encontrar propósito na vida. Então, essa questão do propósito é uma coisa bem complexa, né? Assim, pra mim, o propósito da vida é viver, né? Só que é viver plenamente. Não é sobreviver, não é viver ali levando, entendeu? Deixar a vida me levar. É viver de verdade, né? E viver... E pro ser humano, eu sinto que a gente se sente vivendo quando a gente tá evoluindo. Né? E o que é evoluir? É aprender mais? Não, evoluir, por incrível que pareça, que eu entendo hoje, é a gente ser cada vez mais a gente mesmo. A gente voltar pro nosso estado natural. O nosso estado natural de amor, o nosso estado natural de... Porque, assim, em essência, somos todos a imagem e semelhança de Deus, né? Somos todos parte dessa consciência divina. E, ao longo da vida, a gente vai tendo crenças, e pela educação e por tudo, a gente vai absorvendo coisas que vão fazendo a gente colocar máscaras, fazendo a gente perder nossa autenticidade. Então, pra mim, o propósito da vida é evoluir nesse sentido de que você vai sendo cada vez mais você mesmo, puramente, verdadeiramente, essencialmente. Né? Então, é se libertar, né, desse inconsciente coletivo, se despir dessas máscaras que a gente foi criando, né? Viver a sua verdade mesmo, né? A sua autenticidade. Então, eu ajudo as mamães, né, e as minhas outras clientes a se reencontrarem mesmo, encontrar essa autenticidade, né? Voltar para esse estado de amor. Né? E isso é muito através do auto-amor, né? Porque a gente só dá o que a gente tem, né? Aquilo a gente já viu você falando bastante, é que a gente só dá o que a gente tem. Então, a gente precisa se amar para poder aí transbordar, né, toda essa potência do nosso ser para o mundo, em forma de atividades, de tarefas, de trabalhos, de profissão, de projetos. Né? Então, primeiro a gente trabalha na gente para depois servir o mundo com essa potência toda que a gente é de verdade. Bom, e se tem um convite para a gente olhar para dentro, esse convite é a maternidade, né? Acho que a gente ressignifica muita coisa. Acho que você, né, que já vive a maternidade, pode me corrigir aqui. Mas eu acho que você olha para dentro até no sentido de repriorizar, né, aquilo que você vai focar, onde é que você vai gastar o seu tempo. Acho que as coisas têm um outro peso, têm uma outra dimensão. E acho que você começa a olhar o mundo de uma outra forma, né? Exato. Assim, eu comecei meu processo de autoconhecimento bem antes, mas nada se compara à maternidade. O nível, né, de evolução que a gente tem de um ser humano, né, que a gente tem quando a gente é mãe, não tá escrito. Né? Ser um portal para um ser humano chegar na Terra é a coisa mais sagrada que tem. Então a gente já tá nesse estado de sagrado. A gente tá experienciando, talvez pela primeira vez e talvez pela única vez, o amor incondicional. Então é a hora de se amar incondicionalmente, né? De valorizar esse sagrado que tem na gente, porque não tem nada mais sagrado do que esse momento. Né? E assim, na prática, quando a gente tem um ser ali, que a gente ama incondicionalmente, dependendo da gente,
Eu brinco que debaixo ali do caos, né, da rotina das mães, de todos os perrengues, sempre tem ali uma faísquinha que nunca apaga, mesmo nos perrengues. Aí uma sensaçãozinha assim, eu preciso melhorar, eu preciso ser melhor, eu preciso evoluir, sabe? Eu quero isso com toda a minha alma, muito mais do que antes. Porque agora você precisa ser espelho, né, ser de alguém, você precisa ser exemplo. Né? É o único jeito de você criar, né, essa criança é ser exemplo. Né? Então eu penso muito assim, eu preciso ser feliz para que ela seja feliz. Primeiro por essa questão que a gente falou, né, que eu só dou o que eu tenho, mas porque ela precisa ver que dá para ser feliz. Né? Eu preciso ser eu mesma para ela sentir que ela tem o direito de ser ela mesma. Né? Eu preciso ter o meu sucesso e a minha realização para ela ver que ela também vai conseguir o sucesso e a realização dela. E eu já vi que esse caminho que eu segui não é o caminho, não me levou para esse lugar que eu queria. Então talvez eu precise primeiro eu desvendar esse caminho para talvez eu conseguir guiar ela melhor no caminho dela. Né? Então eu acho que a maternidade é um convite, assim, um chamado da vida para esse auto-amor que eu falo. Você trouxe uma visão tão bacana, porque a gente tem muito esse lugar, muitas vezes, da maternidade em cima desse pedestal, né? De assim, eu tenho que ser a mãe perfeita justamente para ser esse espelho, né? Então, assim, eu não posso errar, eu tenho que ser a minha melhor versão. E a gente está trazendo aqui uma visão oposta disso, né? Você tem que ser a sua versão mais humana, vulnerável, que tem as suas fragilidades, que tem os seus medos, que tem os seus anseios, porque assim os nossos filhos vão entender que essa é a vida, né? E que eles vão passar por isso também. Exatamente. E que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Essa questão da gente se colocar vulnerável é a principal, porque o único jeito da gente aprender é viver uma situação, sentir aquilo, né? Honrar, respeitar, ressignificar, aprender com aquilo para colocar uma coisa nova. Se a gente já quero ser perfeito, sou perfeita, a gente não evolui, a gente nega, né, nossas sombras, a gente não acessa essas questões e fica tudo ali soterrado. E isso indiretamente vai para nossa criação, vai para o nosso transbordo. Sem dúvida. Né? Então não pode negar. Também a gente brinca que o universo manda mais daquilo que você nega. Né? E assim, eu senti muito isso na maternidade. Né? Eu acho que um filho, ele vem e ele te bota à prova em todos os sentidos. Tudo aquilo que você precisa aprender, o filho vem pra te testar, né? Então, assim, a gente brinca lá em casa que a Alice, ela é a cara do meu marido, mas ela é esculpida eu na personalidade. Então, assim, Deus me mandou uma mini-me ali pra me testar, assim, me desafiar sempre, assim, como é duro a gente vê os nossos defeitos escancarados em outra pessoa e a gente tem que lidar com aquilo. Mas é duro e é maravilhoso. Por isso que eu falo também que a maternidade é um dos maiores convites, porque, poxa, tá ali, tá na sua cara e você precisa lidar com aquilo, né? Então, você tá vendo ali diariamente, né? Diariamente. Não, é muito bacana a gente falar isso, né? De que a melhor maneira de você ensinar o seu filho a se amar, né? A se respeitar, é você também dar esse exemplo, né? Exato. E como eu acho que falta compaixão, né? Como falta autogentileza com essa mãe que também tá nesse caminho de aprendizado, né? A gente reforça muito isso aqui, né? Você também tá aprendendo a ser mãe, né? Por que você já se cobra essa maternidade que você aprendeu ali num manual? Você não tem esse manual, né? Tem, e isso não ensina nada, na verdade. É essa vulnerabilidade, né? Porque todo mundo vai errar, ele também vai errar. E essa vulnerabilidade de se colocar ali disposta a evoluir que vai ensinar isso pra ele, né? Que eu acho que é a habilidade mais linda que você pode ensinar pra uma pessoa. A disposição a se colocar você mesmo e evoluir. Né? Então é muito bonito isso. Sem dúvida, né? A gente não veio a esse mundo a passeio, Exatamente. Né? E tá falando um pouco de autoconhecimento, de olhar para dentro, você tem proposto um novo olhar sobre esse caminho de quando a gente fala, né, de carreira e maternidade, que essa decisão ela não precisa ser uma decisão binária. Eu vou ser CLT, ou eu vou ser empreendedora, ou eu vou trabalhar, eu vou ser mãe, né? Existe um caminho que reúne tudo isso junto com o teu propósito, né? Como que você tem trabalhado isso hoje? Exato. Acho que a primeira coisa é a gente ressignificar essa questão de descompartimentalizar a vida. Não é assim, vida pessoal, vida profissional. Não dá.
né? A gente é um ser integral, ainda mais depois que virar mãe, ficar tudo um emaranhado só. Eu acho que a pandemia veio muito para derrubar essa Mostrou barreira, né? isso. Assim, não existe, né? Não essa existe. compartimentação. É A gente estava ali em coisa casa só. trabalhando, vivendo, né, a vida pessoal, e a gente acho que se permitiu um pouco mais hoje em dia entender que a gente é uma coisa só, É né? uma coisa só, e esse emaranhado, e uma coisa reflete na outra, então não dá pra encarar uma coisa assim, única, né? Separada, é uma coisa única. E assim, outra questão é tirar esse olhar de carreira como alguma coisa remunerada e constante no tempo, né? Tipo assim, eu sou isso, às vezes a gente se rotula o nome da nossa profissão, eu sou isso e eu evoluo aqui dentro dessa única linha, né? Então eu tento, né, durante os atendimentos, inclusive, tirar esse peso disso. Não é uma escolha de vou ou não vou trabalhar. E se eu decidir trabalhar, vou ser CLT que me demanda 8 horas ou vou ser empreendedora para ter um horário flexível. Não é assim, tipo, binário. Você pode construir, né, uma combinação ali de formas de você construir o seu servir. Tanto que eu nem chamo mais de carreira. Eu chamo de servir. E eu até brinco assim... O servir, nosso servir é onde nós deixamos o nosso ser vir, né? Então, a gente tem que se colocar nesse servir. A gente não tem que, né, fazer uma coisa ali só para ganhar o dinheiro. A gente tem que se colocar. E quando a gente se coloca, né, coloca toda a nossa potência, flui. E a gente tem sucesso. O dinheiro vem. É uma coisa, sabe? A gente tem que focar em chegar nesse lugar, nessa clareza. Né? Então, assim, eu tiro um pouco, durante os atendimentos, desse peso, dessa decisão binária, porque não é. Dá para construir um servir completamente novo, ainda mais no mundo de hoje. Né? Antigamente, talvez na época dos nossos pais, era uma coisa muito... você vai ser isso ou isso, não tem muito o que fazer. Agora, tem tanta oportunidade, não só de encaixar, da gente se encaixar onde já tem, mas de a gente criar coisas novas, né? Que todo dia a gente vai vendo projetos, remunerados ou não, de pessoas criando seus serviços, né? Cheios de propósito e autenticidade. Então, isso é uma questão. Outra coisa é tirar o peso do conceito de transição de carreira. Porque as clientes vêm pra mim assim, eu quero uma ajuda para fazer minha transição de carreira. Gente, transição é um termo que dá um peso, primeiro de carreira que a gente já falou, mas o transição também dá um peso, porque parece que você vai pegar tudo que você viveu, jogar no lixo, abandonar e transicionar para um outro planeta. Para outro lugar. Para outro lugar, e não é, né? Não é isso. Então eu falo, não é uma transição, vamos pensar assim, vamos pensar numa expansão, ou vamos pensar numa evolução, que é muito mais leve e positivo. Você não está transicionando nada. Você vai usar tudo isso. De termo, a sua visão já é outra, já né? é outra. E elas sentem isso, né? Meus clientes sentem muito isso. Elas falam, gente, quando eu parei para pensar, até quando eu falo para minha família, não tô fazendo uma transição, porque a transição até pesa para os outros. Você vai fazer uma transição de carreira. Não, vou fazer uma expansão de carreira. Nossa, que legal! Tá agregando mais coisa, uma né? evolução de carreira. Não, eu tô evoluindo aqui minha carreira para alguma coisa mais ampla e alguma coisa que se encaixe melhor aqui na minha rotina nova, na minha nova versão, no que eu consigo fazer, no meu momento, também. Com o que eu quero, com tudo. Né? Então, e aí a gente vai encontrando aí dentro, né, de cada realidade das minhas clientes, como elas vão construir o servir delas. Muitas vezes precisa de um aporte de remuneração, mas muitas vezes, até pelo nosso círculo social aqui, não. Só precisa dela se realizar, porque ela não está realizada sendo sua mãe, ou ela não está realizada no trabalho dela. Né? Então a gente vai encontrar essas formas de realização. E uma coisa que eu falo sempre, às vezes, na primeira reunião eu vou aqui resgatar o seu auto-amor. Daí ela, tipo, nossa, achei que isso ia fazer na terapia só, sabe? E com certeza, terapia maravilhosa. Vida. Só que não é só... Né? E eu brinco que o auto-amor ele é uma tríade. É o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e o autocuidado. Isso tudo é o auto-amor. Por quê? Porque quem ama, cuida. Quem ama quer conhecer aquela pessoa profundamente. E quem ama quer desenvolver, né, aquela pessoa, quer ver evolução, ver o desabrochar daquela pessoa. Então, assim, o auto-amor é essa tríade. Então, a gente trabalha ao longo do nosso processo essa tríade de autocuidado, autoconhecimento e autodesenvolvimento. E Té, o servir está muito relacionado ao como você contribui com o mundo, com aquilo que você tem de melhor? Faz parte. Assim, a gente tem muitas esferas que a gente vai explorar, né? Acho que dava um podcast só pra isso. Posso voltar aqui outro dia. Acho que dava um podcast, mas tem várias esferas que a gente vai abordando e uma delas, com certeza, é a nossa sensação do que a gente pode contribuir, né? Então, assim, tem uma questão
do nosso talento, do nosso dom, que Deus não deu à toa. Pra você guardar numa gaveta e falar, nossa, que legal, tenho isso, mas vou guardar aqui. É esse aí que você tem que pegar, que você tem que sacar para colocar no dia a dia, né? Deus fez assim por um motivo, vamos aproveitar. Que é onde você vai explorar a sua potência mesmo, né? A sua melhor versão. Isso te deixa realizado no processo e isso te traz resultado, te traz retorno, né? Quando você é muito bom naquela coisa, é muito mais fácil você ter retorno. Então, sim, os talentos, os dons é uma coisa que a gente explora muito. E essa questão que você falou de uma sessão de contribuir para o mundo, sim, aquilo que te intriga no mundo, sabe? Aquilo que você não... Eu tô conformada com esse negócio, quero mudar isso aqui. Também, porque te acende uma chama. E nada mais importante para uma pessoa fazer uma coisa com garra do que essa chama de, meu Deus, eu preciso fazer isso, né? Eu preciso mudar esse cenário, né? Como você ajudando as mamães, né? De ver isso, foi que muito você pode trazer leveza. Desse lugar, eu tô ouvindo você falar e eu tô muito me reconhecendo, porque foi muito nesse lugar, principalmente depois de começar a tentar engravidar, que eu vi e falava, gente, mas ninguém fala sobre isso, como, né? Foi muito desse lugar do inconformismo, assim, sim. Por que a gente tá velando um assunto que é comum, né? Que a gente poderia estar compartilhando, dividindo, sendo menos pesado. E aí foi exatamente isso, né? E a própria maternidade, né? A gente vê o quanto ela tem se tornado muitas vezes um peso. Ela não é fácil, né? Você como mãe sabe, existe desafio, é assim para todo mundo, mas existe um lugar que ela pode ser um pouco mais leve, né? E a gente precisa trazer um olhar para isso. Então foi muito desse inconformismo mesmo. E olha como deu certo, que lindo que é o que você está fazendo. Né? E do meu lugar também, porque eu estava vivendo no meio de pessoas insatisfeitas e infelizes. E poderia ter continuado ali só. Eu estava vivendo no meio de vários loop, caos, né? Vários, porque o mundo é um caos, tem muitas coisas acontecendo, mas o caos que me chamava atenção e que me inconformava mais naquele momento não era, por exemplo, a política, um problema social. Naquele momento, o que vibrava no meu coração era, pelo amor de Deus, eu preciso resgatar essas pessoas. Sabe, como eu preciso a gente ajudar. se deixa entrar nesse lugar muitas vezes, né? Sim. Porque eu acho que é isso, a gente foi muito condicionado que o caminho era esse, né? Exato. Eu estudo, eu faço um estágio, eu vou para uma empresa, eu chego num cargo legal e eu fico ali, né? E eu também passei por isso, porque tem uma hora que você fala assim, não, eu vou sair daqui, né? É uma zona de conforto, né? Você fala assim, como assim eu vou sair daqui? Eu posso fazer outra coisa, né? Eu sei fazer outra coisa, mas é muito legal quando a gente se permite se desafiar, se conhecer, fazer alguma coisa que de fato brilhe o olho. Dá pra fazer, né? Às vezes a gente acha que é distante, que é só alguém ali no Instagram que conseguiu seguir a carreira dos sonhos. Imagina. Mas não, né? É possível pra todo mundo mesmo. Eu até postei uma frase esses dias que falava isso. Eu falava assim, te encontro lá fora da sua zona de conforto, assinado suas maiores realizações. Porque é isso, a gente tá ali naquela zona de conforto, a gente não tá, né? A gente tá no piloto automático ali, né? A gente não tá mais. E Té, qual é a mensagem que você passaria para as mamães que estão vivendo esse dilema nesse momento? Então, eu acho que é se priorize, sabe? Se prioriza. Não perde de vista esse autoamor, esse autocuidado, esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento. Não perde isso de vista. Acha um tempinho, sabe? Para você se colocar, né? Se ouvir, se respeitar, se honrar. Porque quando a gente se afoga na rotina, fica muito fácil, né? A gente perder tudo de vista e não se encontrar mais e se sentir muito perdida. Então, assim, não é que você vai conseguir fazer um mega projeto no começo, mas é um tempinho para você se honrar. Vai progressivo, né? Vai progressivo, mas se prioriza, sabe? Eu vi um dia uma frase muito bonita, mas também me fez refletir muito, que falava assim, bendita a última gota que transbordou e te fez sair da onde você estava. Lindo, né? Que, né, alguma coisa te moveu e que como a gente deve aceitar a crise para que a gente consiga evoluir. Mas também, poxa, precisa ser na última gota? Precisa transbordar? Fiquei pensando depois. Precisa transbordar. Porque normalmente a gente espera esse lugar, né? Eu, né, tava quase num burnout uma hora dessas, nessa história que eu comentei. Então, assim, precisa transbordar. Por que a gente não pode valorizar cada gota? Né? Por que a gente não pode estar presente, atenta? Pô, não tá legal, não tô bem, tô perdida, não tô aqui, não tô presente. E assim, e agir, né? Ter essa consciência e agir. Peraí, preciso de um tempo pra mim, preciso buscar alguma coisa aqui. Porque principalmente na maternidade, isso transborda pro teu filho.
transborda para tudo. Transborda o nosso trabalho, transborda para os nossos projetos, né? O casa, Murilo Gun fala uma frase que é muito legal. Ele fala, tudo que tu faz contém tu. Como é que tu tá? Né? E contém, né? Então, assim, se o conteúdo não tá legal, gente, a gente precisa, antes de transbordar, porque depois que transbordou também é muito mais difícil, né? A gente já não tá mais ali no centramento que a gente precisa. Sim, aí as decisões você vai tomar no calor da emoção, né? Você vai tomar de um outro lugar. Então, acho que é valorizar cada gotinha, estar atenta a essas gotinhas e se colocar, se priorizar. E na prática, que dica que você daria? Por onde é que a gente começa essa transformação? Olha, dava uma temporada de podcast. São muitas ferramentas. Eu acho que assim, a gente pode ir para um lado de ferramentas mais profissionais, né? A gente pode ter um coach, ter um mentor, que eu, né, acho maravilhoso o meu trabalho. Terapia, ter um terapeuta. Terapias holísticas é um mundo infinito. Eu estudo reiki, barras de axis, meditação, astrologia, numerologia. Acho que tem tantas ferramentas de autoconhecimento, autodesenvolvimento, autocuidado, né? Tem tanta coisa. Mas, assim, na prática, pra mim, de verdade, o mais poderoso é, como a Fabi Carneiro fala, é o básico bem feito todos os dias, sabe? Então, assim, as duas ferramentas, pra mim, mais poderosas, que mais me mudam, assim, silêncio e respirar. E dá pra fazer em qualquer lugar. Como o Murilo Gun fala, suas tecnologias que já vieram com você. Internas, tecnologias exato. ancestrais. Já veio com a gente de fábrica isso, né? Exato. Silêncio e respiração, gente, é maravilhoso. É de graça. De graça, exatamente. De graça, dá pra fazer em qualquer lugar. Dá pra fazer em casa, não precisa sair e deixar o filho com ninguém, né? Porque esses outros, às vezes, demandam ali algum investimento de tempo. Mas acho que pra todo mundo, mas principalmente para as mães que têm uma rotina muito louca, respiração e silêncio. Às vezes você der para se conectar com a natureza melhor, meditação melhor, mas assim, ter esse tempo, essas pausas ao longo do dia, porque a gente é tipo um potinho que vai enchendo. Sim. E aí a gente... E aí já você sente que você já não tá lidando direito com a sua filha, que você já não tá sendo ali sua melhor versão. Tira uma pausa, respira. Silencia. 2 minutos, né? Não é que você precisa de 1 hora ali meditando, né? É um tempo. E você vai sentir o tempo. Às vezes você precisa de mais, às vezes você precisa de menos. Mas você precisa sentir ali, acalmar, você voltar pro seu centro, né? Eu hoje, assim, de verdade, é de segundos. Mas quando eu tava no começo da maternidade, eu precisava de uns bons minutos. Tipo, me dá 1 hora aqui, porque, pelo amor de Deus, tô assim, né? É muito barulho, né? Então a gente precisa de silêncio. É muito barulhos, assim, literais, né? Criança chorando, criança berrando, mamãe, vai. O dia inteiro. Então, assim, você precisa desse momento. Então, primeiro, acho que na prática, essas pausas. E depois, né, quando der, buscar essas ferramentas. E qual ferramenta? Qual que é a melhor? Não sei. Gente, eu falo assim, se abre. Presta atenção nas sincronicidades da vida. E experimenta, o caminho, né? vai te chamar. Sentiu? Só vai. Eu sou muito desse lugar, gente. Quando alguém começa, eu sento numa rodinha, alguém fala de alguma coisa. Eu sento na outra, alguém fala da mesma coisa. Aí eu começo a assistir uma série e fala disso. Eu falo, gente, o universo tá querendo me dizer alguma coisa, sabe? Exato. Então, assim, deixa eu ver o que é isso. Porque se está chegando pra gente de muitos canais, acho que a gente tá atento, né? Assim, aos sinais. Tem a que gente tá, de fato, aberto, né? Aberto e atento. E acho que é muito legal a gente também desmistificar, porque às vezes a gente tem essa impressão de que, nossa, pra meditar eu preciso sentar e entrar num estado meditativo, assim, Buda, ali ficar 1 hora sem pensar em nada. Não é assim. Não é assim pra ninguém, a não ser monges mesmo lá no Tibete. Então, assim, no começo você vai sentar, você vai pensar em 365 coisas enquanto você tá ali respirando e meditando. Você vai ter a impressão de que você nem conseguiu fazer nada. Mas você conseguiu. Né? Se você conseguiu parar ali e respirar, você já volta um pouquinho pro seu centro. Você vai sentindo o seu estado de espírito, treino, né? À medida que você vai fazendo, você vai melhorando, né? Então assim, fui lembrar da panela que tá lá. Não, volta. Quem mais fala que não é pra mim, é pra você. Você tá achando que não é, aí que é mesmo. Você vai voltando ali toda hora pra sua respiração e se permitindo, né? E você vai conseguindo chegar nesse lugar. E de fato, eu acho que só você tá ali mais centrada, você já toma decisões muito mais tranquilas, né? Muito mais em paz, muito mais conscientes, sem o calor ali da emoção. Lida muito melhor, né, com aquele dia a dia. Então, faz muita diferença, muita. Então, essas dicas práticas que eu dou de início, assim. Mas tem um mundo, né? E eu acho que esse mundo vai chegar pra você. Mas eu acho que a melhor mensagem que a gente pode deixar aqui é isso, né? De você
olhar para você. Olhar. Por mais caótica que seja a rotina, por mais que não pareça possível, aos pouquinhos, né? Assim, hoje eu tenho 5 minutos, amanhã eu tenho 10, depois eu tenho 1 hora, depois eu tenho... Mas é se colocar nessa agenda, né? Não se perder de vista nesse processo. Exato. E que sabe é um o que desafio, né? como mãe, sabe o que mexeu comigo? Quando eu resolvi me priorizar também um pouco mais, quando alguém me falou, não sei de onde chegou, que o maior ato de amor que você pode fazer pelo seu filho é se amar primeiro. É o maior. Tenha ciência disso. Isso você nota, é só você estar presente. Porque quando você não tá bem, você desconta nele indireta, diretamente. Então, assim, esse é o maior ato de amor. E, poxa, que mamãe quer, né? Sim, sem dúvida. Aquele filho. Que a gente, quando pensa, parece egoísta, né? Parece assim, eu vou me egoísta. priorizar com um serzinho que Exato, precisa de mas mim. não é. Mas não é, né? Você vai ser melhor mãe Vai. se você estiver bem, se você estiver realizada, se você estiver feliz, né? O seu filho agradece, porque é isso que você vai estar dizendo pra ele. Você vai ser o melhor exemplo, você vai atuar melhor ali nos problemas do dia. E outro, tem todo, pra mim, né? Eu que acredito em toda uma questão energética. Né, que você vai estar, né, um campo energético totalmente diferente ali na sua casa. Né? Então tem 1000 motivos para você cuidar de você mesmo. De você, sem dúvida. Então, eu sempre admirei muito a sua visão de maternidade, né? A gente falou com a forma um pouco mais leve que você enxerga as coisas, sempre lembrando que ela continua sendo, né, uma jornada de aprendizado. Sim. Conta pra gente um pouquinho de qual tem sido o maior desafio da sua maternidade. Olha, queria eu dizer que tá sendo leve, viu? Mas eu entendi. É que, assim, eu acho que o maior desafio da gente não é lidar com a criança, é lidar com a gente diante dos problemas, das coisas que acontecem. E acontecem muitas coisas. De milhares de naturezas em 5 segundos do dia. Então, assim, você é constantemente desafiado. Então, pra mim, o maior desafio tá sendo trabalhar em mim. Sabe? E aquela questão que eu falei, de ver não ser os seus problemas, sabe? Então, pra mim, a maior questão tá sendo isso. E uma coisa que eu tenho me cobrado muito também, até por ser meu trabalho, é que a minha criação não pode a autenticidade da Alice, sabe? Que a forma como eu tô criando ela, educando, os lugares também que eu coloco ela, né? As coisas que eu dou acesso, porque hoje o acesso quem dá somos nós, sim, né? Sim. Daqui a pouco não é mais, né? Mas por enquanto... Então, esse lugar... ela sinta que ela possa ser ela mesma, sabe? Que eu não vá minando essa essência dela de alguma forma indireta, porque eu tô repleta de crenças e, né, formas de educar e questões limitantes dentro de mim que eu tô passando. Então, meu maior desafio hoje, e eu fico muito atenta para isso, é isso. Se eu não tô podando de alguma forma, para que depois lá na frente eu não precisa fazer tudo isso que a gente tá conversando, sim, né? Sim, exato. Tipo, exato. Vou lá me reconectar. De novo, a importância do autoconhecimento, exato. Né? Eu acho que quando você se conhece, sabe quais são os seus gatilhos, sabe aquilo que, né, te gera determinada atitude, como é que você lida com as suas emoções. Se você já tá trabalhando isso em você mesma, né, na sua terapia, cuidando exato. disso, quando você vai para esse teste ali do dia a dia, você tá muito mais preparada para ele, né? Preparada. Então o desafio, acho que é isso, é entrar em contato com as suas sombras, né? E o desafio para nós, acho que mulheres e pessoas, né, da sociedade como um todo, é não se cobrar essa perfeição, é se respeitar, se aceitar, se perdoar muitas vezes, porque você vai errar muito mais do que acertar. Então já vim com isso na consciência, eu vou errar, mas eu vou conseguir me perdoar, eu vou entender que eu tô num processo, eu vou respeitar o meu processo, o meu tempo, mas eu vou me colocar responsável, eu vou me colocar disposta para mudar. Eu não vou, eu me aceito e tá tudo, para. Né? Se aceitar, se perdoar, ir lá e batalhar. Eu vou evoluir, eu vou mudar isso aqui, eu vou entender, eu vou ressignificar e se colocar como responsável por essa mudança. E tem alguma dica que você poderia dar para as mamães que estão ouvindo a gente de como enxergar a maternidade dessa forma um pouco mais leve? Ai, Tati, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é você entender que é um processo, que você tem que aceitar isso, que você tem que... eu falo que assim, a gente tem que passar de fase, né? O universo, ele te dá aquilo. Enquanto você nega, não vê, finge que não vê, ou encara como, nossa, socorro, isso daqui é um inferno, pelo amor de Deus. Agora, quando você se abre e fala, peraí,
Eu preciso aprender a lidar comigo primeiro, para depois eu conseguir lidar com essa questão, porque o outro é espelho. Então, essa questão aqui se apresentando na minha filha, na maternidade, em alguma outra esfera da maternidade, é uma questão minha que eu preciso trabalhar, é um alerta para isso, né? Um convite para isso. Então, assim, como que eu vou entender e trabalhar essa questão em mim para depois eu conseguir lidar com isso? E é meio que mágica, parece que depois que você faz esse trabalho interno, some a questão. Vem outra, né? Às vezes vem os chefões piores e tal, né? Outra fase, mas some. Então, acho que a dica é: fica atenta, fica aberta, fica presente. E toda essa questão que a gente falou lá atrás de autoconhecimento, autocuidado, vai te deixar mais centrada e mais consciente para você encontrar essas respostas, digamos assim, e lidar melhor com essas situações. E check, bora para próximo desafio. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a lente que a gente usa... Eu lembro de um desenho, gente, que era maravilhoso. Eu não sei se você vai lembrar. Quando a gente era criança, tinha um desenho... Eu acho que era na TV Cultura. Que era uma gatinha que ela ficava na janela. Sim. E ela tinha 2 lunetas. Acho que eu tô lembrando. Era um desenho bem... Gente, bem... acho que eu E tô aí lembrando. ela tinha a luneta de enxergar as coisas por uma lente mais positiva. E ela tinha lente por enxergar as coisas de uma forma mais negativa. E pra mim era uma mensagem, quando eu fui pensar nesse desenho outro dia, eu falei, gente, que mensagem que ele tava passando, porque é isso, qual é a lente que você vai usar pra enxergar determinada situação. E pra mim a maternidade tem muito disso. É um desafio. Tá posto. Não tem o que fazer em relação a isso. Você pode enxergar como um grande desafio, né? E toda a parte de dificuldade de trabalho, de exaustão que tem, ou você pode enxergar assim, tá posto o desafio. Como uma que grande eu posso oportunidade, fazer com né? isso, né? Como é que eu posso aproveitar para evoluir, para olhar para mim, para cuidar de mim, para me desenvolver, para ser espelho para essa pessoa? Como é que eu posso criar o melhor ser humano que eu posso, né? Então eu acho que passa por isso. É que lente que você tá usando para encarar aquele desafio, né? E acho que isso é para tudo na vida, né? Acho que não é uma positividade tóxica de achar que tá tudo mil maravilhas, mas é dizer assim, com esse desafio na mão, o que eu faço, né? Como é que eu posso usar ele da melhor forma possível para todo mundo? Eu acho que essa questão da positividade tóxica, ela vem muito porque a gente não respeita esse tempo. A gente não se deixa sentir. Não, tô sendo positiva. Não é isso, né, que você tá falando, é o oposto disso. É deixa vir, né, a emoção, tira seu tempo, vai chorar, vai gritar, vai... Né? Tira o seu tempo, sente, porque só assim você só vai evoluir, ressignificar, aprender e cortar aquela situação negativa da sua vida se você vivê-la. E ficar na positividade tóxica não é viver essa situação, né? Então é deixar vir, mas deixa ir. Não é que negócio, acho que você até falou no outro podcast, vem, toma um cafezinho, mas vai embora. Sim, né? Exato. Mas tem que deixar entrar. Sim, para tomar o café, né? Tem que deixar entrar. Não é uma positividade 24 horas, deixa vir, respeita o seu tempo, se perdoa, entende que você tem total capacidade de evoluir, melhorar aquilo e vai pra ação, né? Acho que tem uma questão da ação. Acho que a gente falou de tanta coisa, né? Eu acho que pra mim passa muito pelo centramento, né? Você tá centrada ali pra olhar aquele desafio, entender como é que você pode evoluir, como é que você pode melhorar a cada dia pra se tornar uma pessoa melhor, né? Pra aquele ser humano, olhando sempre com muita, muita, muita gentileza pra você. Eu acho que é uma coisa que eu não falei aqui, mas que eu acho que é muito inspiradora na sua maternidade. Lembro que outro dia eu tava fazendo um conteúdo sobre poltrona de amamentação, falando da importância, do quanto ajuda, né? Você ter o seu momentinho ali de tranquilidade, de paz. E você falou, Tati, eu usei muito a minha poltrona, mas o dia que eu também tava afim de amamentar no jardim, eu também ia. Porque assim, eu não tinha que nada, né? Eu não queria me engessar. E isso eu acho que é muito legal, porque é você se permitir mesmo, né? E vivendo ali um dia de cada vez, entendendo como é que você se sente melhor, qual que é a melhor condição ali, como é que você consegue tomar as melhores decisões, né? Em qual contexto. Então, eu acho que é um pouco disso, né? É um mix um pouco entre a informação, né, profissional, as ferramentas, né, que te ajudam, uma boa almofada, uma boa poltrona, e isso para todos os âmbitos da maternidade, né? Então, as ferramentas ali e a informação, mas é um mix entre a conexão com você mesma e com o seu bebê, de você sentir ali, e a intuição. E essa intuição você só acessa quando você tá nessa presença, quando você tá nesse estado de centramento, né? Então, acho que esse mix é muito legal. Então, às vezes você tá naquela poltrona aqui, você fala, socorro, eu queria convívio social, sabe? E a vida acontecendo lá na sala. Mas não, agora eu tenho que amamentar, então eu vou ficar... Só que, gente, eu amamentei a Alice até mais de 3 anos.
Então, assim, imagina eu ficar na poltrona 3 anos no silêncio o dia inteiro. Né? Acho que o silêncio às vezes é importante. Esse seu lugar de novo, né? Vamos Do aumentar aqui no centramento, churrasco, exato. né? E é isso, né? É você isso. entender assim, como é que você fica bem, né? É na poltrona, é no churrasco. Cada um e você, cada momento. Exato, em cada uma das fases, né? Eu acho que é isso. Isso é você olhar pra você com essa autogentileza, né? Sem se colocar... Sem se amarrar, né? Se prender em recomendações. Em formas de que você tem que fazer desse jeito ou de outro, né? Eu acho que a leveza passa um pouco por aí. E de você também, acho que priorizar, né? Tem dias que a casa vai estar bagunçada, tem dias que a casa vai estar bagunçada e tá tudo bem. Tem dia que a louça vai ficar um pouquinho mais lá, tudo bem, hoje você priorizou outra coisa. Exato, e às vezes você fala, pelo amor de Deus, deixar... arrancar essa louça daqui. Lava, exato, vai lava, lavar. exato. Pega Ali isso vai te trazer paz nesse momento. Talvez o seu momento de relaxar seja, deixa eu organizar o meu espaço aqui de paz. Mas é isso, é você sempre colocando na balança, né? Presença. Colocando sempre você ali no centro para que você possa estar bem para criar essa criança. É isso. E Té, antes da gente fechar o nosso papo, que está uma delícia. Tá muito. Eu queria que você falasse um pouquinho do nosso nome, que é uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados. Para você, depois de ser mãe da Alice, o que mãe também pode? Olha, mãe também pode criar e recriar o seu servir. E ir mudando isso ao longo do seu processo de evolução. Então, é se deixar aberta para criar alguma coisa e para mudar sempre. Porque mãe pode fazer qualquer coisa. Mãe pode literalmente tudo. Só que mãe pode tudo isso com muito mais amor, com muito mais presença, com muito mais intuição, muito mais propósito, muito mais, né, tudo de positivo que existe no mundo. Mãe é esse ser iluminado que pode fazer tudo com muito mais amor. Té, muito, muito obrigada pela sua presença, por nos inspirar, por trazer um pouco da sua visão desse grande dilema da maternidade. Prazer, foi uma delícia receber você aqui hoje. Obrigada, amor. Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!